Pessoal, a Maitê vai falar para vocês agora sobre uma razão muito especial, que cai com muita frequência no Enem. Cai em concursos públicos também, em vestibulares, e essa razão especial nós chamamos ela de escala, tá? A escala, ela nada mais é que a relação entre a representatividade e a realidade. Como exemplo aqui, vou falar para vocês, vocês vão comprar um apartamento. E aí vocês vão lá na construtora e eles vão mostrar para vocês na maquete como é que vai ser esse condomínio, como vai ser o apartamento, como vai ser a área de lazer do condomínio. Então tudo isso representa o quê? Essa maquete vai representar, tá, o que vocês vão comprar na realidade. Então é muito isso, essa relação entre o que representa a nossa realidade. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês um mapa, tá? Que possui uma escala de 1 para 30 mil. Ou seja, a gente tem uma razão aqui, uma escala, que é representada por uma razão de que a cada 1 centímetro na representatividade, tá? Significa 30 mil centímetros na nossa realidade, certo? Então é importante a gente estar entendendo isso. Por quê? Porque na hora que a gente for fazer os exercícios, isso faz total diferença, tá certo? Então, sendo a escala do mapa de 1 para 30 mil, ou seja, a cada 1 centímetro no mapa representa 30 mil centímetros na realidade, certo? Então nós vamos ter o que aqui como razão? Ó, 1 centímetro representa 30 mil centímetros. 1 centímetro na representatividade representa 30 mil centímetros na realidade. 2 centímetros na representatividade, tá? Vai significar 60 mil centímetros na realidade. 3 centímetros na representatividade vai significar 90 mil centímetros na realidade. 4 centímetros na representatividade significa 120 mil centímetros na realidade. E 5 centímetros aqui, que é a distância entre A e B, significa o quê? Significa 150 mil centímetros aqui na realidade. Então, a distância entre a cidade A e B, que lá no mapa representa 5 centímetros, na realidade a distância é de 150 mil centímetros, ok? E aí, Maitê, todas as vezes que eu tiver que fazer um exercício de escala, eu vou ter que ficar fazendo um por um até chegar no resultado que eu quero? Não, e é sobre isso que a Maitê vai falar com vocês, tá? Existe aqui um macete que a Maitê vai passar para vocês estarem fazendo a relação entre representatividade e realidade. Nós já estamos aqui sabendo, tá, que a escala, ela é a razão entre a representatividade e a realidade. E aí, qual é a dica da Maitê para vocês? Se vocês vão pegar da representatividade para a realidade, vocês estão lembrados do mapa que a gente acabou de falar? Ótimo, então eu tenho lá no mapa, a cada 1 centímetro representa 30 mil. Então, se eu vou pegar dessa representatividade e jogar na realidade, eu vou multiplicar. E se eu pegar dessa realidade para a representatividade, eu vou fazer o inverso. E o inverso da multiplicação é o quê? A divisão. Então, da representatividade para a realidade, nós vamos multiplicar. Da realidade para a representatividade, nós vamos dividir, tá ok? Então, essa é uma dica muito importante para vocês na hora que vocês estiverem fazendo um exercício aí relacionado à escala. Exemplos de escala. Hoje a Maitê trouxe aqui para vocês um exemplo de aplicação de escala, onde vocês vão sair do imaginário e trazer para a realidade. O que a Maitê falou para vocês? Quando a gente sai do imaginário e traz para a realidade, nós vamos usar a multiplicação. Então, olha só. Exemplo, um mapa possui uma escala de 1 para 50 mil. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro lá no imaginário representa 50 mil centímetros na realidade. Então, a distância entre duas cidades A e B neste mapa é de 3 centímetros, tá? Então, qual a distância real entre essas duas cidades? Até eu fiz uma ilustração aqui para vocês perceberem. Lá no imaginário, a distância é de 3.
Mas como a escala é de 1 para 50 mil e a gente vai pegar do imaginário e trazer para a realidade, nós vamos multiplicar. Nós vamos pegar os 3 centímetros aqui e multiplicar pelos 50 mil que nós temos na escala. Então, 3 vezes 50 mil, nós vamos ter que a distância na realidade é de 150 mil centímetros entre as cidades A e B. E o inverso disso? Quando eu tenho da realidade e quero trazer para o imaginário, como que eu faço, Maite? Exemplos de escala quando a gente tem aí a medida na realidade e a gente quer trazer, tá, esse resultado aqui para o imaginário. Eu mostrei para vocês que quando a gente pega do imaginário, leva para o real, a gente multiplica. Agora, nesse caso, nós temos a realidade e nós vamos trazer para o imaginário. Então, nós vamos fazer o inverso. E o inverso é o quê? A divisão. Então, nós temos aqui que um mapa possui escala de 1 para 50 mil e que a distância entre as duas cidades A e B, na realidade, é de 450 mil centímetros. E aí a pergunta é, qual a distância imaginária entre essas duas cidades? Então, basta que a gente pegue os 450 mil que a gente tem aqui na realidade e faça a divisão aqui pelos 50 mil da escala. E aí a gente vai o quê? Vai simplificar aqui. Nós temos aqui, né, nós vamos dividir por 4, cortar esses 4 zeros. Quando a gente faz essa divisão por 4 zeros, a gente está fazendo a divisão por 10 mil, tá? E aí ficou o quê para nós? Ficou 45 dividido por 5, então significa que lá no imaginário a distância entre essas cidades serão de 9 centímetros. Então, essa é uma forma aí de vocês estarem fazendo de maneira rápida e clara e objetiva para que vocês acertem aí todas as provas. E assim a gente encerra mais essa parte aqui.